O estudo das profecias é o conhecimento de Deus que liberta qualquer ser humano do engano. Você está disposto a estudar conosco e ser liberto do engano? O tema de hoje está em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem ou o ser humano é parecido com Deus. Se é a imagem de Deus e se a semelhança de Deus, isso se refere ao mesmo significado. O tema de hoje é: Deus tem forma? Como assim? Você já imaginou um Deus criador, criou todas as criaturas, todo esse universo vasto? Ele tem a forma também humana. O único ser humano que está hoje no santuário celestial, ele é 100% humano, 100% divino, só o Senhor Jesus Cristo. E ele é 100% humano e 100% Deus. O salmista Davi chega a dizer assim, em Salmos 94, verso 9: o que me fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que me formou os olhos, será que não me enxergará? Então, o Deus que nos criou, com o nosso corpo perfeito, cabelo, cabeça, rosto, olhos, narinas, ouvidos, mãos e pés, esse Deus, ele também tem a forma humana. Ele tem o nosso formato. Por isso que ele criou o homem a sua imagem e semelhança. Vamos aprender mais um pouco. Em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, diz que Deus tem cabelos. Em Apocalipse também, capítulo 1, verso 14, diz também que o seu Deus tem a cabeça, rosto ou face. Salmos, capítulo 4, verso 6, e Salmos, capítulo 27 e o verso 9, Salmos 34 e o verso 16, e Salmos 42 e o verso 2, fala que Deus tem rosto. Olhos, Abacuque, capítulo 1, verso 13, e Salmos 90, verso 4, fala que Deus tem olhos. Narinas, Salmos, capítulo 18, e o verso 15, e Apocalipse, capítulo 1, e o verso 16. O verso 16 fala aqui, no capítulo 1, verso 16, fala que Deus também tem boca. E no capítulo de Isaías 59, 1, e Salmos capítulo 4, verso 1, verso 3 e capítulo 5, verso 4, fala que Deus também tem ouvidos. E mãos, Deus também tem mãos. Salmos capítulo 8, verso 3 e capítulo 10, verso 12 e capítulo 17, verso 14, fala que Deus também tem mãos. Pés, Salmos 99, verso 5, fala que Deus também tem pés. Peito, Apocalipse capítulo 1, verso 13. Coxa, Apocalipse capítulo 19 e o verso 16, e pés, capítulo 1, o verso 15. Então esses relatos mostram um Deus criador, mantenedor de toda a humanidade. Em João capítulo 14 e o verso 7 diz assim: se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conhecereis e o tendes visto. Verso 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Verso 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então Deus, ele é um Deus que faz parte da nossa vida diariamente. E nós somos a imagem de Deus, e quando alguém diz que Deus não existe, essa pessoa também deixa de existir, porque se a pessoa abre a boca e diz que o Criador não existe, ela prontamente deixa de existir, porque não crê que foi também uma criatura criada à imagem de Deus. Busque em todos os capítulos e todo o livro que foi citado nesse estudo que Deus é seu Criador, Ele lhe ama, Ele cuida de nós e breve virá nos buscar.